Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Espero que esteja tudo ótimo com você, com sua família, unidade, com todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Vem Segue-me. Essa semana é o capítulo 7 de Moisés, na Pérola de Grande Valor. É um capítulo apenas, porém a gente aprende muita coisa valiosa e importante, a qual podemos usar na nossa vida diária, na nossa vida pessoal. Então, ao longo da história, as pessoas querem ter uma sociedade ou uma cidade igual a de Enoque, ou seja, uma cidade que não tenha pobreza, nem miséria, nem violência, que tudo ocorra da melhor maneira possível e que tudo ocorra da maneira perfeita. E nós, como membros da igreja, também desejamos isso, de estabelecer Sião em nosso lar, no nosso trabalho, e claro, na nossa ala, nossa estaca, enfim. E isso pode parecer impossível. A gente se pergunta como que Enoque pôde conseguir isso. E pode parecer ainda impossível porque naquela época era uma outra situação, não existia praticamente nada do que existe hoje, mas havia tanto a iniquidade como também ocorria a justiça, ou seja, o que é certo e também o que é errado. E nos perguntamos como podemos estabelecer Sião em nosso lar, nas nossas unidades, a estaca, trabalho, estudo, comunidade, cidade, enfim. E como podemos conseguir tudo isso? Isso é algo que para estabelecer Sião tem que partir de nós mesmos. E o capítulo 7 de Moisés explica detalhes e começa com Enoque ensinando e guiando o povo. Ele profetizando e contou ao povo que ele clamou ao Senhor, ele foi orientado a subir ao monte de Sinom e viu o Senhor face a face, da mesma forma que depois vamos ver como Moisés viu. E o Senhor explicou a ele que o povo de Canaã, que era numeroso, iria guerrear, o povo de Som até exterminá-lo, e sofreriam castigos. E disse, vamos ver o versículo 10. E o Senhor disse-me, dirige-te a esse povo, e dize-lhes que se arrependam, para que eu não venha e os açoite com uma maldição e eles pereçam. Então quer dizer, o Senhor, ele tem tanto amor por nós que ele sempre dá a oportunidade de que das pessoas poderem se arrepender. Sempre o Senhor envia um servo inspirado para alertar o povo às consequências dos seus erros, para que eles possam ter consciência dos seus pecados e dar a oportunidade do arrependimento, para que todos possam voltar ao caminho correto. Então nisso a gente vê o quanto que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, o quanto eles têm amor por cada um de nós. Ele pode não, e claro, amar o pecado, mas eles amam o pecador. Versículo 11. Ele me deu um mandamento, de que eu batizasse em nome do Pai e do Filho, que é cheio de graça e verdade, e do Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho. E aqui também nós vemos que as ordenanças do batismo, do Espírito Santo, ser batizado em nome do Pai e do Filho na água, isso é algo que é desde sempre, desde o começo do mundo, não é uma coisa que é de agora. O batismo é pelas águas. Outra demonstração do amor que o Pai Celestial tem por todas as pessoas de todas as épocas. E Enoque assim o fez, ele chamou o povo ao arrependimento e ele, quer dizer, tinha muita fé e conseguiu grandes feitos, que é possível ler durante o estudo do capítulo aí no estudo pessoal. E apesar das guerras, o Senhor
os abençoou com a sua presença e passaram a viver em retidão. Então, quer dizer, as pessoas tiveram a chance de conhecer o Evangelho, elas foram se arrependendo e foram mudando a vida. Elas estavam de uma vida errada para uma vida correta. Agora o versículo 17. O temor do Senhor estava sobre todas as nações. Tão grande era a glória do Senhor que se achava sobre seu povo. E o Senhor abençoou a terra, e eles foram abençoados sobre as montanhas e sobre os lugares elevados e floresceram. Ou seja, à medida que eles foram se arrependendo, eles foram sendo abençoados, eles foram se aperfeiçoando, e o mesmo pode acontecer com cada um de nós. O que antes era uma fraqueza pode se tornar uma força, e aquilo que a gente tem de bom, podemos aperfeiçoar mais e mais e mais. Correto? Então, ao seu ver, o Senhor tem amor por cada um de nós e Ele os abençoa. Eles atenderam ao pedido, eles se arrependeram e à medida que eles foram apresentando obras de retidão, eles foram sendo abençoados. Agora o versículo 18. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Quer dizer, todos eram justos, todos viviam em igualdade. Eles viviam de uma forma que ninguém tinha mais do que ninguém, eles viviam de modo que todos conseguiam prosperar e não existia orgulho, não existia arrogância de um querer ter mais do que o outro, ser melhor do que o outro. Eles, como fala aqui, e nós, como nós podemos fazer isso para o nosso lar, para a nossa comunidade, na nossa área, estaca e inclusive também no nosso trabalho e aonde estudamos, o que podemos fazer para melhorar, para que todos possam ter oportunidade, para que todos possam prosperar. Então aqui fala, né, nas escrituras também dizem que Sião é o quê? Sião é o puro de coração. E essa deve ser a nossa atitude, nós devemos ser puros para podermos ajudar outras pessoas, ok? Versículo 19. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. Então Enoque ele acabou edificando essa cidade que era santa e se chamou Sião, que, como acabamos de dizer, é o puro de coração. E que nós possamos fazer Sião onde estamos, independente do local, e que possamos também poder isso, fazer a nossa cidade ficar santa. É fácil? Claro que não é, mas compensa. Se foi possível para eles, é possível também para todos. E Sião foi realmente abençoada pelo Senhor, e os demais, os que não quiseram se arrepender, foram amaldiçoados. Versículo 21. E aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra, e ele olhou, e eis que Sião, com o correr do tempo, foi arrebatada ao céu. E o Senhor disse a Enoque: Eis minha morada para sempre. A cidade de Sião, ela estava tão boa e tão santa, e seus membros estavam tão santos e perfeitos e justos que não era mais possível eles continuarem aqui na terra. A cidade deles foi transladada para que eles pudessem continuar vivendo em retidão e não sofresse com nenhuma ação da iniquidade e problemas do mundo.
Já pensou isso? A nossa cidade, a cidade que moramos, se tornar tão santa a ponto de ser transladada? Já pode parecer impossível, mas a gente nunca deve pensar isso é impossível. Lembremos sempre que para o Senhor nada é impossível e podemos fazer e devemos fazer a nossa parte para contribuir para a obra do Senhor. E Enoque contemplou e viu o Pai e o Filho, os anjos que vêm do céu, e também viu o inimigo e suas hostes, e o poder do mal aqui na terra, e muitas outras coisas. E ele, Enoque, deu testemunho do Pai. O Senhor falou a Enoque sobre a criação, de termos o arbítrio e de nos amarmos uns aos outros, e avisou que ia ter o dilúvio, que haveria de acontecer, pois Deus, nosso Pai Celestial, estava triste com a iniquidade que já tinha aqui na terra. E Enoque também ficou triste, deve estar pensando, sim, o Pai Celestial ele fica triste quando nós cometemos algo errado. Ele, claro, ele não ama o pecado, mas ele continua amando o pecador. E o arrependimento é possível. O arrependimento é necessário e tem que ser diariamente. Nós estamos sujeitos a falhas e erros, mas a expiação de Cristo pode nos salvar e nos abençoar. Porém, temos que fazer realmente a nossa parte. Então, quer dizer, o Pai Celestial, ele realmente tem sentimentos, ele tem amor por cada um de nós e por isso enviou seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, para poder vir aqui para nos salvar. E ele realmente ele fica triste quando há iniquidade, quando há erro, mas também ele fica feliz quando fazemos o que é certo, quando nos arrependemos e quando entramos para o caminho correto e procuramos fazer aquilo que é certo e nos esforçamos para guardar os mandamentos. Você tem um testemunho do amor do Pai Celestial por cada um de nós? Deixa aí nos comentários. O versículo 35. Eis que eu sou Deus, homem de santidade é o meu nome, homem de conselho é o meu nome, e infinito e eterno é o meu nome também. Aqui vemos as qualidades do Pai Celestial, que diz, ele é homem de santidade, ou seja, é santo. Homem de conselho porque sabe todas as coisas. E infinito eterno porque ele não tem fim. Ele é sem início de dias ou fim de anos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E essa é a escritura, né, que aqui está em Moisés, capítulo 7, na Pérola de Grande Valor, um livro de escritura que usamos, nós vemos aqui também que sempre todas as escrituras, sem exceção, dão testemunho do Pai, dão testemunho de Deus, que Ele é o Rei Eterno e a salvação para chegarmos a Ele só vem realmente através de seu Filho Jesus Cristo. E o Pai Celestial explicou a Enoque por que escolheu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e Redentor. Nós vimos sobre isso. E Enoque viu que Noé e sua família seriam salvos no dilúvio, que Jesus viria no meridiano dos tempos e faria a missão dele aqui na terra, ou seja, de dar o exemplo de ser o nosso Salvador e Redentor e expiar por os pecados de todo mundo. O Enoque ele teve essa visão também, tudo que aconteceu também durante a missão de Cristo aqui na terra, a sua ascensão e que o Senhor voltará nesses últimos dias. Enoque também teve a visão da restauração do Evangelho, a coligação de Israel, a Nova Jerusalém, o milênio, enfim, pensou poder ter essa visão de todas essas coisas. O versículo 65.
E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias para habitar na terra em justiça pelo espaço de 1000 anos. A data exata que vai acontecer, nós não sabemos, até porque Cristo ele já disse que ninguém sabe, somente o Pai, mas Enoque ele pôde ter a visão de quando o Senhor vai retornar aqui nos últimos dias e a época que a terra vai ser, digamos assim, limpa, a iniquidade vai acabar, o inimigo e seus seguidores vão ser presos, não vão poder incomodar aqui durante um milênio e aí que Cristo vai reinar pessoalmente aqui na terra. Você gostaria de ter essa visão? Eu não só gostaria, como sou ansioso por esse momento, né? Para ter a segunda vinda de Cristo e para Ele reinar pessoalmente aqui na terra e acabar as coisas erradas que nós vemos acontecer. Ele também explica dos castigos e tribulação dos iníquos e o julgamento que vão receber. Não é possível, como sempre falo, ler todos os versículos porque são muitas coisas, mas no seu estudo pessoal você pode conferir que está tudo de acordo com o que está registrado nas Escrituras. A gente separa alguns trechos, alguns versículos para a gente poder comentar assim como é feito na aula. Versículo 67. E o Senhor mostrou a Enoque todas as coisas assim, até o fim do mundo. E ele viu o dia dos justos, a hora de sua redenção, e recebeu uma plenitude de alegria. Quer dizer, nesse versículo fala que Enoque, ele viu como que vai ser o julgamento final, como que vai ser o juízo para todas as pessoas que, tanto as que já nasceram e já morreram, as que estão vivas agora, as que ainda estiverem por nascer, enfim, o dia do julgamento vai ser para todos, tanto os bons quanto os ruins, mas o julgamento vai acontecer. Consegue se imaginar nesse tribunal? As Escrituras falam, esse tribunal é agradável para os justos, porém os iníquos temem bastante. Versículo 69. E Enoque e todo o seu povo andavam com Deus, e ele habitou no meio de Sião. E aconteceu que Sião já não existia, porque Deus a recebeu em seu próprio seio. E daí em diante se começou a dizer, Sião fugiu. E vemos aqui que Sião realmente ela foi transladada, ela foi tirada daqui da terra, e quem não entendia ficou, Sião fugiu. Mas não, Sião foi transladada, Deus tirou ela aqui da terra porque as pessoas estavam muito justas, as pessoas estavam realmente livres do pecado, da iniquidade, então não tinha mais como eles permanecerem aqui na terra. E você pode mais uma vez estar dizendo, irmão, isso pode ser impossível, ainda mais nos dias de hoje, mas vamos sempre lembrar que para Deus nada é impossível. E conforme nós fizermos a nossa parte, a gente vai poder ajudar também a edificação. Tem que começar de nós mesmos, no nosso lar, e em todo lugar que a gente estiver, a gente deve procurar fazer a nossa parte, não ficar julgando ou apedrejando as pessoas, mas sim de poder estabelecer Sião, como a gente ajudando a corrigir coisas que estão erradas, procurando antes de tudo ser exemplo, procurando agir de forma correta, buscando sempre a sabedoria do Pai Celestial. É claro que não é fácil, mas à medida que a gente se esforçar, como as pessoas aqui se esforçaram, nós também podemos conseguir. Nós podemos transformar o nosso lar um pedacinho do céu e podemos levar uma boa influência em qualquer lugar que a gente se encontrar, seja na capela, seja no trabalho, na escola,
na rua ou no transporte, que seja, mas procurando ser uma luz do mundo, a gente vai ajudar também outras pessoas a virem à luz. Então, essa aula de hoje, eu presto meu testemunho, que eu sei que realmente Pai Celestial e Jesus Cristo, eles têm um amor por cada um de nós, que o arrependimento ele é desde o princípio do mundo, ele é possível e que nós podemos realmente nos fortificar espiritualmente e podemos ajudar a estabelecer Sião aqui na Terra. Então, essa é a hora que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. E faço mais uma vez o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para sempre receber vídeos novos quando eles chegam, deixe o seu like, faça o seu comentário, preste o seu testemunho e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. É uma forma também de ajudar a edificação. Um grande abraço, até a próxima, tchau.